Olá! Hoje vamos falar de uma das principais razões para a busca por um médico especialista em coluna, a ciatalgia, ou a dor do nervo ciático. Nesse vídeo vamos falar de definições, causas, sintomas, sinais, opções de tratamento e de exames necessários para resolver um dos problemas mais frequentes em relação à coluna vertebral. O ciático é o maior nervo do corpo humano. Ele tem origem na coluna lombar, lá onde saem as raízes neurais que se juntam e formam um nervo único. E esse é o nervo ciático. Ele percorre desde a coluna lombar, passando pelo glúteo, pela coxa, pela perna e vai até o pé. E daí que vem o trajeto da dor do ciático, da própria ciatalgia. A inflamação do nervo ciático, que é o que causa a ciatalgia, a dor do ciática, ela é causada por alguma estrutura que gera uma irritação no nervo, seja um processo inflamatório de uma lesão ou seja uma compressão de alguma estrutura que não deveria lá estar, como por exemplo uma hérnia de disco, que é a principal causa de compressão do nervo ciático. Outras estruturas também podem irritar o nervo ciático, como por exemplo espículas ósseas, os famosos bicos de papagaio, ou hipertrofia do processo degenerativo da coluna, causada por ligamentos que ocupam um espaço do trajeto do nervo ciático e aí comprimem o nervo ciático, gerando dor. Outras doenças muito menos frequentes também podem causar irritação do nervo ciático e devem sempre ser investigadas pelo médico especialista. A ciatalgia pode acometer uma gama ampla de pacientes, desde os adultos jovens, ativos, até pessoas mais velhas, sendo sedentárias ou não. As causas, em geral, costumam mudar. A hérnia de disco a gente vê mais nos pacientes jovens, enquanto que as estenoses e os estreitamentos do canal vertebral, mais nos pacientes mais velhos. O sintoma da ciatalgia é aquela dor que tem origem, em geral, no glúteo e percorre a posterior da coxa, perna e pé. Não necessariamente ela precisa fazer o trajeto completo, às vezes esse trajeto é parcial, mas em geral está em algumas dessas zonas. A dor ciática ela pode surgir desde uma maneira aguda, com uma intensidade alta ou às vezes até incapacitante, que você não consegue sair da cama, ou de uma maneira lenta, com uma intensidade menor, progressiva, ou seja, um quadro até mais arrastado e crônico. Agora, a gente tem que prestar atenção a alguns sinais de alerta que são considerados sinais de gravidade do problema. A dor incapacitante, que não melhora de jeito nenhum, você não consegue sair da cama, e principalmente alterações neurológicas que mostram um sofrimento maior do nervo. São elas a perda de sensibilidade, perda de força motora, ou seja, a perna fica fraca, e perda de controle dos esfíncteres, como por exemplo a perda involuntária de urina. Na presença de qualquer um destes sinais, você deve procurar um pronto-socorro imediatamente ou entrar em contato com o seu médico. E o que fazer numa crise aguda de ciatalgia? Numa crise aguda, em primeiro lugar, o repouso ele é bem-vindo. Evitar aquela atividade que te levou à crise, como por exemplo a própria academia. Medicação para dor, remédios analgésicos para controlar essa dor também vão ser importantes e a ajuda de um fisioterapeuta para promover relaxamento muscular, alívio de dor, o alongamento correto, ou seja, terapias para sair dessa crise aguda e controlar o processo doloroso. Os exames diagnósticos para identificar a causa da ciatalgia serão necessários em situações em que a dor não melhora. Não melhora após o tratamento inicial de medicação e fisioterapia, ou na presença de algum dos sinais de alerta que eu já expliquei antes, ou na persistência da dor por mais de 2 meses. Nesses casos, identificar a causa da dor será importante para melhorar o tratamento. E, em geral, a ressonância magnética vai ser o exame de eleição para definir com exatidão qual é a causa do problema. A gente não pede exame como uma ressonância magnética logo de cara, porque a boa notícia é que 90% das vezes o sintoma vai se resolver com o tratamento inicial
em 2 ou no máximo 3 meses de tratamento. Os poucos pacientes que não apresentam melhora dos sintomas de dor da ciatalgia e que, claro, não tem nenhum daqueles sinais de alerta que a gente já conversou, são candidatos, por exemplo, a uma infiltração na coluna, que vai promover a desinflamação do nervo ciático logo na origem, no ponto onde ele está sendo machucado pela hérnia de disco ou pela espícula óssea, por exemplo. A infiltração é um procedimento feito em geral num centro cirúrgico, que a gente precisa do raio-x para guiar a nossa agulha diretamente ao ponto onde o nervo ciático está sendo machucado. E uma vez que eu coloco a agulha nesse ponto, eu consigo injetar medicação para desinflamar o ciático e controlar a dor. Uma vez que há uma melhora da dor, o paciente vai embora para casa no mesmo dia, em poucas horas, e retorna às suas atividades normais com a dor resolvida. Bom, agora vamos falar daqueles poucos pacientes que não vão melhorar da dor, mesmo depois de um tratamento de fisioterapia, mesmo depois da medicação, e que têm os sintomas persistentes de ciatalgia, ou aqueles pacientes que têm alteração neurológica. Estes são os pacientes que serão candidatos a um tratamento cirúrgico. E qual que é o princípio da cirurgia? O que a gente faz na cirurgia? A cirurgia é baseada na descompressão do nervo, ou seja, na liberação do nervo e remoção de qualquer elemento, qualquer estrutura que esteja fazendo compressão desse nervo. A cirurgia de descompressão da coluna ela é realizada para tratar o nervo inflamado, para tratar o nervo que está comprimido. Então, se a causa da compressão é uma hérnia de disco, a gente vai retirar a hérnia de disco. Se a causa da compressão é uma espícula óssea, a gente vai raspar o osso até esse nervo ficar solto e não ter nenhuma estrutura comprimindo ou obstruindo o nervo. Essa é uma cirurgia que ela é feita sem a necessidade, na maioria das vezes, de colocação de implantes, sem a necessidade de colocar pinos ou os parafusos na coluna. Hoje em dia, a cirurgia de descompressão da coluna é um dos procedimentos mais frequentes dentro da rotina do cirurgião de coluna. E toda essa melhoria e o aporte da tecnologia tornou os processos para realizar essa cirurgia muito mais seguros para o paciente e, lógico, em busca de melhores resultados e recuperação mais rápida e retorno às atividades diárias mais precoce. E para aqueles pacientes que têm dúvidas se vão voltar a praticar um esporte, a correr, a jogar futebol, a boa notícia é que a resposta é sim. Após uma cirurgia de descompressão e uma reabilitação bem feita, o retorno à prática esportiva é totalmente possível. Bom, nesse vídeo eu trouxe as principais informações sobre a ciatalgia e tentei responder as dúvidas mais frequentes que, em geral, os pacientes me perguntam. Lembrem-se sempre dos sinais de alerta e, na dúvida, sempre procure ou um pronto-socorro ou um médico especialista em coluna para ajudar a tratar o seu problema.